Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Hoje vamos dar continuidade a mais uma acolhida. Sim, essa acolhida franciscana. Hoje venho conversar com vocês um pouco sobre a biografia, sobre a história de nosso pai seráfico, Francisco de Assis. Hoje vamos para o 5º capítulo, aquele conto tão esperado de seu pai, Pedro Bernardone, com seu filho João Pedro, ou melhor dizendo, Francisco, o francesinho dos mais íntimos. Então vamos lá, né? Mas antes de começar, o sinal da cruz para abençoar toda essa nossa acolhida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá? O quinto capítulo da biografia de São Francisco de Assis, segundo Tomás de Celano, é o seguinte. Começa assim. Como seu pai, perseguindo, o prendeu. Esse capítulo aqui é um pouco longo. Enquanto o servo de Deus Altíssimo estava nesse lugar, seu pai, como investigador aplicado, o buscava por todos os lados, querendo saber que fim levara o seu filho. Quando entendeu como ele estava vivendo naquele local, teve o coração ferido de íntima dor e ficou muito perturbado com a súbita mudança. Convocou amigos e vizinhos e correu o mais depressa que pôde para onde estava o servo de Deus. Francisco era um atleta de Cristo ainda novato. Sabendo das ameaças dos que os perseguiam e pressentindo sua chegada, não quis dar oportunidade à raiva e se meteu numa cova secreta que tinha preparado para isso. Esteve um mês nesse esconderijo, ficava na casa, e talvez só fosse conhecido por alguns amigos. Mal ousado sair para as necessidades. Comia alguns alimentos quando recebia no fundo da cova. Todo o auxílio era levado em segredo. Banhado em lágrimas, rezava continuamente para que Deus o livrasse das mãos dos que o perseguiam e, por um favor benigno, lhe permitisse cumprir seus piedosos propósitos, jejuando e chorando. Implorava a clemência do Salvador e, desconfiando da própria capacidade, punha em Deus todo o seu pensamento. Mesmo dentro do buraco e na escuridão, gozava de uma alegria indivisível que nunca tinha experimentado. Cheio de ardor, saiu do esconderijo e se apresentou às injúrias dos que o perseguiam. Muito interessante esse começo. A dor, a decepção, o desgosto do pai de Francisco, Pedro Bernardone. Pedro aspirava para seu filho ser um grande cavalheiro que chegasse a ganhar um título de nobreza, que orgulhasse toda a sua família, seu pai e sua mãe. E quando ele soube da situação de Francisco, uma situação que para ele via como um louco, que vivia como um mendigo, que vivia junto com os mendigos e os leprosos, vivia com roupas desgastadas, roupas costuradas, roupas sujas e mal cheirosas. Aquilo deu uma tristeza muito grande em seu coração. Ao mesmo tempo que ele tinha uma tristeza muito grande, também tinha uma grande raiva pela decepção e pelo prejuízo que Francisco estava dando ao pegar alguns tecidos e jogar moedas aos pobres. E Francisco
não ousou ainda estar preparado a enfrentar todas as injúrias, todos os maltratos do mundo diante desse novo Francisco. Mas, naquele momento que ele se esconde numa cova, que mal saía somente para suas necessidades, e por providência divina ele era ajudado pelos mais próximos, no seu choro, nas suas orações, ele viu que era necessário encarar toda a situação. Assim como Cristo foi maltratado, foi apedrejado, cusparado, ultrajado, maltratado, torturado, ele não era melhor do que o seu mestre. E ele também tinha que passar. Assim como Cristo foi maltratado pelos seus, aqueles com que cresceram com ele, que caminhavam com ele, Francisco também ia encarar na sua própria cidade. Muitos dos seus amigos, os pais de seus amigos, o riam da situação, achando que ele estava louco. Vamos dar continuidade. Levantando sem vacilar, com alegria e presteza, ostentando o escudo da fé para combater pelo Senhor, e munido com as armas de uma grande confiança, tomou o caminho da cidade e, animado pelo entusiasmo divino, começou a acusar-se por sua demora e covardia. Vendo todos que o conheciam, confrontava o presente com o passado, passaram a insultá-lo miseravelmente, chamando de louco e demente, e lhe atiraram lama das praças e pedras, viam-no completamente transformado em seu hábito anteriores e muito acabado pela mortificação. Atribuíam seu comportamento à fraqueza e à loucura, mas como a paciência vale mais que a arrogância, o servo de Deus se fazia de surdo. E tudo isso sem se ofender ou abater, dava graças a Deus por todas as coisas. Olá, Iracema, paz e bem. Pois, em vão que iníquo persegue quem busca a honestidade. Quanto maior for o trajado, maior sua vitória. O coração generoso, disse um autor, torna-se mais forte com o desprezo. Mas o tumulto pelas praças e ruas da cidade durou tanto, ouvindo-se em toda parte o clamor dos que o insultavam, que entre os muitos e cujos ouvidos chegou, estava também de seu pai. Ouvindo o filho do homem que estava sendo comprometido nesse tipo de conversas por seus concidadãos, levantou-se imediatamente, não para libertá-lo, mas para prendê-lo. Sem moderação alguma, partiu como um lobo para cima da ovelha, e olhando com truculência, arrastou com um modo indigno e afrontoso para casa. Sem qualquer compaixão, prendeu por muitos dias em um lugar escuro, querendo dobrá-lo para seu modo de ver. Agiu primeiro com palavras e depois com chicotadas e algemas. Com isso tudo, Francisco ficou ainda mais pronto e decidido a seguir seu santo propósito, e sem se convencer com as palavras, nem se cansar da cadeia, nem perdeu a paciência. Não são os castigos e algemas que vão mudar a maneira correta de pensar, de agir ou afastar do rebanho de Cristo aquele que aprendeu que deve se alegrar nas tribulações. Não treme diante de um dilúvio de muitas águas, que na hora do aperto se refugia no Filho de Deus, o qual, para que nossas tribulações não parece insuportável, sempre mostra que já passou por coisas piores. Francisco, enquanto estava escondido na cova, por mais receoso que estava a sua carne, por todo tipo de humilhação e maltrato que ele ia passar, ele sentia uma alegria em sua alma. Ele sentia, e foi essa alegria que o fez ter coragem de enfrentar aquela cidade, aquelas pessoas, muitos que eram seus amigos, muitos que eram pais de seus amigos, e o seu próprio pai. Então,
apesar de toda a humilhação, desprezo, zombaria, ele conseguia manter-se firme, porque ele estava focado em Cristo. Cristo que se fazia manifestado, Cristo que se fazia manifesto, Cristo que se fazia forte como uma armadura para esse seu filho. Esse seu filho que tudo suportou em silêncio. Até no momento que seu pai o puxou e arrastou de forma indigna para dentro de casa. Arrastou-se feito um animal. Assim como um lobo ataca uma ovelha. O prendeu, o torturou, o maltratou, o seu próprio filho. Um filho que ele tinha tanto orgulho e que se tornou-se um ódio, uma decepção, um desengano, uma vergonha para si e para sua família. Mas Francisco tudo suportava, porque ninguém o compreendia. Mas no tempo de Deus, esse que era maldito entre os seus ia se tornar bendito por todos, não somente em Assis, onde ele foi ultrajado, mas por todo o planeta. E por todo o mundo existe a devoção a Francisco. Em todo o mundo existe frades franciscanos, tanto da primeira como da segunda ordem da Dama da Pobreza, como da terceira ordem. Francisco conseguiu restaurar a igreja sem criar cisma, sem partir a igreja no meio, como fez o protestantismo. Ele conseguiu resgatar a igreja na humildade, na simplicidade e na obediência. Ele não apontou o dedo, porque não cabe a nós julgar. O que cabe a nós é acolher e amar. Julgar só cabe a Deus. Esse é o grande juiz. A nós, seus filhos, cabe somente amar. Amar como Cristo amou. Esse que é a nossa referência por excelência. E Francisco nos ensinou a isso. Aqui fala que Francisco ainda está preso. Vamos ver amanhã o que vai acontecer com Francisco, né? Então aqui só para adocicar para amanhã. O título é o seguinte: como sua mãe o soltou e como se despiu diante de bispo de Assis. Olha só, vai acontecer muitas coisas. Vai ter uma grande reviravolta amanhã. Boa noite, Felipe Sobrinho. Boa noite, paz e bem. Então, hoje, nessa acolhida, falamos um pouco mais desse momento difícil de Francisco, como muitas tribulações ele ia passar por toda a vida. Aqui já fala de um corpo cansado, um corpo desgastado pelos exageros de Francisco no momento de penitências, né? Que era extremamente exagerado, né? Que no fim da morte ele até pede desculpa ao seu irmão corpo pelos exageros das mortificações. Então o corpo, sua aparência já se deformava, não era daquele jovem belo que fazia as donzelas suspirar por ele. Então amanhã a gente dá continuidade no 6º capítulo da biografia de São Francisco de Assis. E para finalizar, mais uma exortação do próprio Pai Seráfico. Louvores para todas as horas. Começa os louvores que o nosso Beatíssimo Pai Francisco ordenou, né? Aqui é uma apresentação. Ele o rezava em todas as horas do dia e da noite, e antes dos ofícios da bem-aventurada Virgem Maria, começando assim: Ó Santíssimo Pai nosso que estais no céu. Com glória após dizia os louvores. Santo, santo, santo Senhor Deus Todo-Poderoso que era e que virá. E louvemos, superexaltemo-lo pelos séculos. Tu és digno, Senhor, nosso Deus, de receber louvor e a glória e a bênção. E louvemos, superexaltemo-lo pelos séculos. Digno é o Cordeiro que foi imolado de receber a virtude e a divindade, a sabedoria e a honra, a glória e a bênção. E louvemos e superexaltemo-lo pelos séculos. Bendigamos o Pai e o Filho como Espírito Santo, e louvemo-los, superexaltemo-los pelos séculos.
Obras todas do Senhor, bendizei o Senhor, e louvemo-nos, superexaltemo-nos pelos séculos. Louvai o nosso Deus, vós todos os servos, e vós que temei a Deus, pequenos e grandes, e louvemo-los e superexaltemo-nos pelos séculos. Louvemo-no, glorioso, o céu e a terra, e louvemo-lo e superexaltemos pelo século. E toda criatura que há nos céus e sobre a terra, e debaixo da terra, no mar, e tudo que nele existe, e louvemo-lo e superexaltemo-nos pelos séculos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e louvemo-lo e superexaltemo-nos pelos séculos. Assim como era no princípio, e agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. E louvemo-lo e superexaltemo-nos pelos séculos. E concluía com uma oração, depois desses louvores. Onipotente, Santíssimo, Altíssimo, Sumo Deus, que és o todo bem, o sumo bem, o bem inteiro, o único bem. E a ti rendamos todo louvor, toda glória, toda graça, toda honra, toda bênção e todos os bens. Faça-se, faça-se. Amém. Então, concluímos esse momento de acolhida franciscana, esse momento que conversamos um pouco sobre Francisco, né? Aqui nosso irmãozinho Felipe Sobrinho fala que São Francisco é um exemplo para nós, com certeza, né? E ele conclui falando: infelizmente, atualmente na igreja existem pessoas que causam muitas divisões, brigas e tantas outras coisas. Pois é, como eu tinha falado, que Francisco, quando ele restaurou a igreja, naquela época, ele agiu com amor. Ele tinha um amor muito grande. Para ele era sua esposa a igreja. Foi diferente de outros da época que se revoltaram com a igreja. E daí surgiu um rompimento, um cisma, uma divisão, né? Que teve suas consequências até hoje, né? Francisco nos ensinou que por mais que esteja difícil a situação, não é com violência, não é com divisão que vamos resolver a situação. Uma família, por mais que tenha suas dificuldades e tribulação, é somente no amor, é somente no perdão, é que vai se superar todas essas dificuldades. E depois de todas essas dificuldades, em vez de destruir, vai amadurecer e fortalecer cada vez mais a unidade de uma família. Então Francisco uniu e fortaleceu essa igreja, né? Realmente é um exemplo para nós. Então, já finalizando hoje, convido-os a rezar uma Ave Maria para o término desse acolhimento. E ansioso já para o próximo encontro. Então, vamos juntos rezar essa Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. São Francisco de Assis, nosso Pai seráfico, rogai por nós. Estaremos sempre reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.